Tô aqui com outra mãe de gêmeos, a Bárbara. Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje a gente vai comemorar a Semana da Amamentação, né? Que hoje é o último dia da Semana Mundial da Amamentação, SMAM. Então tá o mundo inteiro falando sobre amamentação, aleitamento materno, né? E nós, como mães de gêmeos, recebemos um monte de perguntas de como foi o processo, se é difícil, se não é, o que a gente levou em consideração, maiores dificuldades. Então a gente resolveu se juntar hoje para trocar experiência. E o mais importante aqui que a gente já mencione desde o início da conversa, que nenhuma de nós é especialista no assunto. A gente vai aqui falar sobre o que funcionou para nós, né? Que não quer dizer que é certo ou que é errado, ou que só funciona assim. Cada mãe ajusta a sua experiência e vai vendo como funciona melhor, né? Dentro da sua rotina, da prática, enfim. Então, hoje é bem pra gente conversar, trocar experiência, bate-papo. A primeira coisa, eu acho, né, Bárbara, que me perguntam é se eu fiz alguma preparação no seio pra amamentar. Tu chegasse a fazer alguma coisa? Não. Nada? Nada. Na verdade, assim, desde a minha filha, eu tinha essa dificuldade. Eu tenho muita sensibilidade, então eu tenho aquela agonia de ficar pensando em fazer toda a preparação que normalmente eles falam pra fazer. Eu não sei se te indicaram, na primeira gestação falaram que tinha que higienizar com uma bucha vegetal áspera para preparar o bico. Depois, aí, ouvindo outros profissionais, falavam que não precisava fazer isso, que na verdade é mais a questão de preparar o bico, né? De você ir puxando para preparar para sair, se você não tem o bico formado. Mas eu particularmente nunca gostei da ideia de preparar. Eu sei que muitas vezes acho que ajudaria, mas eu tinha muita dificuldade eu fazer isso. Eu acho que cada médica, né, obstetra, tem uma linha que segue. Tem uma linha. A minha era muito prática e o que ela me sugeriu foi que quando eu tomasse banho eu fizesse uma leve esfregação com a própria toalha, sem nada de bucha, logo depois do banho, passar um pouco a toalha ali no bico do seio e pegar bastante sol antes da hora do parto, né? Como é que a gente vai pegar sol, né? É meio uma coisa meio difícil. Mas foram as duas coisas que eu tentei fazer. E acho que funcionaram, mas cada médica também tem uma linha. Mas você não que segue. teve sensibilidade? Eu não tive nada, mas eu também não tinha nem na preparação. Foi bem tranquilo. Mentira, gente. Eu sofri com as duas, com a minha primeira filha e com os gêmeos. Bastante. E dos gêmeos, com quantas semanas eles nasceram? Que isso influencia bastante na gente conseguir já amamentar, assim, no primeiro momento, né, que eles nascem. Eles nasceram com 38, certinho, né, cravadinho, foi marcado, acabamos tendo que marcar mesmo a cesárea. Eu gostaria muito de ter tido normal, mas infelizmente, até no lugar onde eu tive, não era muito apoiado isso. E pra você ter hoje, você tem que ter todo um preparo, uma equipe, né, enfim. Ok, mas correu tudo bem, graças a Deus. E eles nasceram com 38. Porém, quando nasce, eles fazem aquele exame que é pra ver a idade cronológica. E aí a médica falou que nasceu, se eu não me engano, com um atraso de 1 ou 2 semanas. Na verdade, se for analisar, né, pelo exame. Mas nasceram bem, foram direto pro quarto. Deu tudo certo. Isso é bem importante para mães de gêmeos, nessa questão da idade que o bebê nasce, e influencia bastante na amamentação, porque se eles nascem com menos de 37, né, que aí é considerado prematuro e precisa ficar ali na UTI, NEL, às vezes não consegue mamar logo que nasce, né, o bebê é muito pequenininho, fica ali, fica às vezes com algum aparelho, alguma coisa, então isso influencia bastante. Principalmente mães de gêmeos, que a gente tem mais predisposição a ter filhos que nascem um pouquinho antes da hora, né? Os meus também nasceram de 37. Então, pra mim, foi super tranquilo. Já na sala de recuperação mesmo, onde eles me deram ali os bebês, a moça perguntou se eu queria amamentar. Eu, achando aquilo muito natural, né? Falei que sim, então já na hora... Eles já foram pra você? Já foram. Mas na hora não. Não, depois da recuperação. Na sala de recuperação. Tá. Mas aí quando chegaram ali, já chegou os dois no mesmo carrinho, né? Aquela coisinha fofa, pequenininha de toquinha. Chegaram ali no mesmo carrinho. Muito gostoso. E perguntaram, né, se eu já queria amamentar ali mesmo, na sala de recuperação. Eu falei que sim, aí me entregaram primeiro.
E na maternidade onde eles nasceram não tinha muito aquela coisa da amamentação. Me entregaram e ninguém ficou ali me ensinando como fazer. Como se fosse se a gente nascesse sabendo, né? A gente não nasce sabendo. Então eu coloquei ali como eu achei que tinha que ser. Também mamaram, acho que mais por sorte do que por preparação minha, porque eu não tinha me preparado muito, assim. Eu achei que ia acontecer. E aí amamentei eles ali mesmo. E durante o período que a gente ficou ali no hospital, que foi 2 dias, né, em função mais da cesárea do que deles, eu procurei ajuda sempre de alguém pra ver se eu tava fazendo a coisa certa, pra me adaptar, porque eles nasceram de 37 semanas, mas com 2,2 kg, 2,3 kg, eram umas coisinhas. Eles nasceram grandes. De 2,800, o mais velho que nasceu primeiro, que é o Cauê, e de 2,500 o Matheus. Então todo mundo ficou assim chocado na maternidade, porque por ser gêmeos, né, eles falam, nossa, ele é enorme, eu acho pequeno também do mesmo jeito, aquela coisinha muito pequenininha. Mas a minha experiência foi um pouco diferente da sua, apesar de já ter a experiência da maternidade da Luana, né, que é a minha primeira filha, que tem 5 anos. Eu amamentei até 1 ano e 3 meses, correu tudo bem, foi sofrido também no início, mas deu tudo certo. Deles, eu tinha muito receio. Eu falava assim, ai meu Deus, eu sei que é possível amamentar 2 exclusivamente, porque eu tive essa vivência na família com a minha cunhada, que teve os meus sobrinhos, e ela amamentou durante 6 meses exclusivamente e até 2 anos, 1 ano e 8 meses. Bastante. Com complemento, né, da comidinha e tudo mais. Então assim, é possível, mas eu tinha muito medo de não ser o suficiente. De não ter leite. A gente tem muitos medos, mesmo tendo a experiência da minha filha e deu tudo certo, ela mamou durante 1 ano e 3 meses, a gente tem medo, né? E aí foi muito interessante que eu passei por muitas coisas que eu não imaginava que eu ia passar, mas também no final deu tudo certo, né? O meu filho, o Cauê, o que nasceu primeiro, aconteceu a mesma coisa. Eu tive o parto, em seguida eles me entregaram os 2, só que eu fiquei na recuperação e demorou pra me recuperar. A minha anestesia demorou pra passar o efeito. Foi a mesma coisa, da minha filha foi a mesma coisa. E aí eu não consegui, eles não me entregaram pra amamentar, só depois. Só que nesse só depois, antes de eu tentar, eles já deram mamadeira pra eles, porque falaram que estavam com a glicemia baixa e que tinha que dar alguma coisa, né? Pelo menos até o momento de eu tentar e conseguir amamentar. E nisso, se eu não me engano, foram 1 ou 2 ou 3 mamadas antes deles de realmente, efetivamente, eu conseguir amamentar. Só deixa eu fazer um parênteses aqui, pra quem não sabe, essa questão da glicemia é um testezinho que faz no hospital. E em gêmeos eu acho que faz com maior frequência, mas em bebês únicos também, eles fazem um testezinho, fura o calcanharzinho da criança e mede como é que tá a glicemia, né? E se ela tá muito baixa, significa que a gente precisa ir por várias vezes consecutivas da medição, precisa de alguma interferência. Então, no caso da Bárbara, foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi. Porém, existe uma consequência essa ação, porque eu senti essa consequência. O Cauê não conseguia pegar o meu bico na maternidade. Eu tentei de todos os jeitos, pela experiência que eu tinha, e também cada bebê é de um jeito. A gente, apesar de ter uma experiência, quando a gente tem um outro filho, a gente percebe muito isso. Deleta e começa tudo de novo. Porque é outra experiência. Ele não conseguia pegar meu bico, e o Matheus pegou, tanto é que ele pegou tão rápido, tão forte, que machucou já no primeiro dia, já saiu sangue, mas ele conseguiu fazer a sucção. E graças a ele que começou a descer o leite, porque ele insistiu. Ele tinha essa paciência de insistir, já o Cauê não. E aí, como você tá na maternidade, fica hoje só 2 dias, né? Que são 48 horas, antes eram 3 dias. Enquanto você não consegue amamentar, eles vão ofertando a mamadeira. E o bico da mamadeira não é o mesmo que a gente compra quando sai, se você tem a opção que é aquele... É que tem algumas maternidades que dão no copinho, né? No caso da maternidade de Campinas, onde os meus nasceram, eles deram no copinho. Olha, para não ter interferência na pegada. Eu não tive essa sorte. E aí é aquela mamadeira tradicionalíssima, com aquele bico grande. Mas eles que ofereceram sem te consultar, se tu queria? Sem me consultar. Isso já é uma preocupação extra, né? Até uma questão para as mães que tem que verificar isso antes na maternidade, como é que então, mas eu fui fazer, eu
fiz todo o processo antes de fazer, né, a escolha e tudo mais. Porém, você lá é muito refém, né? Quando você tá no momento é muito refém. E cada enfermeira tem um procedimento, cada enfermeira tem uma visão. Tem umas que realmente ali fica te apoiando. Não, tenta de novo. Eu falo que da minha filha também foi assim. Tinha gente que passava e falava, não, você não tem leite. Ah, nossa, tá demorando muito. Já a outra, não, calma, você tem que estimular, tenha paciência, vai vir. Então, assim, é muito difícil. Por isso que eu acho que a amamentação é uma coisa que você tem que estudar muito antes, para você ter uma segurança, no mínimo, de conhecimento, para quando chegar no momento, você não se vender a essas situações. Porque no hospital você tem vários tipos de profissionais. Aqueles que apoiam a amamentação e aqueles que mais ou menos, né? Que assim, no primeiro momento já dá mamadeira e tanto faz. E esse bico fez com que ele confundisse. Nossa, deu muito, mas muito trabalho pra ele pegar. Chegou acho que na primeira, fazia o que, 8, 10 dias, ele não tava mamando direito. E eu desesperada, porque eu queria que ele pegasse o peito. Eu tinha leite, meu peito tava explodindo, já dando quase mastite. E aí até que eu entrei em pânico, assim, eu sentia muita dor. E eu não conseguia me ordenhar, não tive essa experiência com a minha filha, não precisei. Então eu não sabia como fazer e eu também não queria que tocasse porque doía, não deixava ninguém me ajudar, né? Então isso é uma coisa também, eu acho que é muito interessante as pessoas se informarem das técnicas, de como se ordenhar, de como fazer a massagem para o leite descer. Tudo isso eu não sabia, mesmo porque da minha filha foi um processo um pouco meio natural, sabe? Apesar de ter sofrido, aconteceu muito natural, não tive muitas interferências. Já dos meus filhos, como era 2, e 2 se aproximando, 2 tentando sugar, começou a produzir muito, mas ele não pegava, né? Então ficou num estado assim quadrado, sabe quando o peito começa a ficar quadrado? Sim. E eu chorava de dor, até que eu mandei mensagem pra minha cunhada, porque ela fez o parto humanizado, ela tinha toda a vivência, conhecia profissionais. Aí ela me falou, chama uma doula, uma especialista de amamentação, que ela vai te ajudar. E eu vou ser muito sincera, eu era muito preconceituosa, eu achava que a amamentação era uma coisa instintiva. Assim, você tem que saber, você tem que saber. Não é possível, a gente é mãe. Tudo bem, é um pouco instintivo, mas existem muitas técnicas que podem tornar esse momento muito mais prazeroso, muito mais fácil. E efetivo até. Efetivo, exatamente. E aí, no momento do desespero, eu aceitei. Eu achava legal, mas eu ainda achava assim, a doula vai resolver meu problema. E fui, né? Porque eu tava desesperada. E liguei, era 10 horas da noite, a moça saiu de São Paulo, pegou um táxi, foi até a casa da minha mãe, que eu tava na casa da minha mãe na época. E aí ela me ensinou coisas assim, que aquilo mudou o destino da história. Até mandei uma mensagem essa semana agradecendo, né? Homenageando, e ela vai fazer uma live com a gente. E foi muito legal porque ela mostrou tudo, desde o... Ela fala da técnica de massagear, de chacoalhar, que ela fala que é o milkshake, que é você mexer no peito mesmo pra ele ir tirando aqueles nódulos, porque cria um nódulo de leite, né? Então isso foi assim que mudou. E aí eu lembro que assim, no primeiro momento ela conseguiu fazer ele pegar lá, no momento da consultoria. Mas demorou um pouco pra efetivamente ele pegar todos os dias. Então eu ia mandando mensagem pra ela e falando, olha, tá desse jeito. Aí ela falava, não desiste, tenha paciência, vai dar tudo certo. Ele tá aprendendo, ele tá confundindo os bicos, porque ele confundia muito. E ela falava também, né, o bebê que começa com a mamadeira, ele tá acostumado, né, com essa questão da... Ali? Não, será que vídeo ao vivo aqui que tá dizendo que tá pausado, mas enfim. Eu acho que tá funcionando aqui. Ela falou toda dessa questão, né, de ter paciência, e realmente, assim, passou um tempo, deu certo. Eu lembro que acho que demorou uns 15 dias pra realmente ser efetivo. É engraçado, então a tua experiência é bem diferente da minha, porque tu tinha 2 bebês e cada um numa situação, né? Isso quase como se fossem difícil. 2 gestações. 2 gestações. No meu caso, não. Os meus estavam os 2 na mesma pegada, assim, no mesmo andamento, né? Uma outra coisa que eu acho que é legal a gente conversar aqui, Bárbara, é que muita gente... É um assunto a ser muito explorado, né? Que é a questão de manter uma rotina padrão de mamada ou livre demanda. No nosso caso, eu optei por ter mais ou menos uma rotina. Isso porque, e de novo, aqui é a minha
a minha experiência. E sua escolha, né? E a minha escolha. E não quer dizer que é certo, que é errado. De novo, eu optei pela rotina, porque com gêmeos eu me sentia quase o tempo inteiro amamentando. Porque o que acontecia? É um revezamento muito grande, né? É um revezamento e é o dia inteiro e a noite inteira, inclusive. Sim, principalmente no início, né? E a questão que eu não conhecia o choro deles ainda, pra conseguir diagnosticar se era um choro de fome ou se era um choro de criança. Sim. Isso a gente começa a aprender ao decorrer dos meses, né? Então eu optei por ter mais ou menos uma rotina de 2 horas de amamentação, entre 2 horas, 2 horas e meia, para fazer as mamadas, né? Então, como eu fazia, efetivamente? Eu anotava todas as mamadas e em que seio cada um mamou. Ai, que organizada. Eu precisei fazer isso porque eu também... eram muitas mamadas, então eu tinha um caderninho ali e quanto tempo cada um mamou também. Então, o que eu fazia? Tentei aplicativos, não tem aplicativos disponíveis para gêmeos. Tá aí uma dica para quem desenvolve aplicativos. Né? Tem vários aplicativos de controle de amamentação, mas nenhum deles para gêmeos. Então tu tem que anotar de algum outro jeito. Eu nunca tinha visto também. Tem, funciona super bem. Você coloca ali, controla o tempo da mamada, tem um cronômetrozinho, controla o tempo da mamada, você diz qual seio que tá amamentando e aí ele controla, faz um registro pra você. É fantástico, porque depois até pra discutir com o pediatra é super legal. É uma dica muito legal mesmo. Eu não, pra gêmeos eu não encontrei, não sei se tem algum outro, há 3 anos atrás, quando eu tava amamentando, quase 3 anos, eu não tinha. Eu acho que deve ter, né? Talvez agora tenha. Deve ter. Mas então eu fazia o controle. Eu dizia qual seio, qual momento começou a mamar e qual momento terminou a mamada. Eles mamavam em torno de 40 minutos cada um. Nossa, bastante. Então, bastante. E eles mamavam devagar, e eu tinha muito leite. Eles mamavam devagar, então era 40 minutos mamando. Aí o tempo ali pra trocar fralda. Sim. E é o dia inteiro nisso. Pra rotar. O outro começava a mamar já. E sobrava ali um intervalo, eu acho, de meia hora, 40 minutos entre eu recomeçar a mamada. Então essa era mais ou menos a minha rotina e por isso eu optei por ter uma rotina estabelecida e não a livre demanda, né? A livre demanda é a criança coordena, né? A criança coordena, mais ou menos chora, a mãe coloca no peito. Se mamou, mamou. Se mamou, mamou. Se não mamou, não mamou. Eu preferi ter mais ou menos o controle. E eu acho que isso, de certa forma, ajudou a gente criar uma rotina pro sono também. Eles sempre foram bebês que dormiram durante a noite. E talvez tenha sido, não sei dizer, né? Porque a gente nunca sabe se não. Talvez isso tenha sido reflexo da rotina de amamentação. Sim. E você optou pelo quê? Na verdade, pela diferença dos dois, eu deixei a coisa rolar por muito tempo. Até a coisa pegar mesmo uma rotina. Porque como o Matheus, ele mamava muito bem. E ele mesmo se estabeleceu. Porque da minha filha foi a mesma coisa. Eu deixei a coisa rolar e senti. Se realmente ficasse muito picado, aí eu ia intervir com uma rotina, talvez, mas não foi o caso. O do Matheus foi a mesma coisa. Ele mesmo estabeleceu rotina, dava intervalo até de 3 horas. Um intervalo razoável, né? Apesar dele ser pequenininho, ele sempre mamou bem. Ele não mamava tanto tempo, assim. Não, era mais rápido. Acho que ele é mais fominha. Ele até engasgava, sabe? É muito engraçado. Demorou, ele engasgava bastante, porque ele era muito afobadinho. Mas acho que uns 20, 25 minutos, talvez, no máximo. Aí facilita um pouco, porque fica mais tempo livre, né? Mais tempo livre. Essa foi até uma questão, muita gente me pergunta sobre a complementação, né? Com o leite em pó. Se tem a necessidade, Se né? tem a necessidade. Bom, a necessidade física eu não tive. Eu tinha leite. E normalmente as mães de gêmeos têm leite suficiente para amamentar os dois. E se não tem, não se desesperem, porque não é o fim do mundo não amamentar, tudo se dá jeito. Mas eu, meu marido junto com o nosso pediatra, a gente optou por começar a complementação quando eles estavam com 1 mês e meio. Então o que eu fazia?
no caso da complementação. Eu dava mamar 20 minutos no peito e depois entrava com mais um complementinho. Um pouquinho, 60 ml, se eu não me engano, era no início. Então eu fazia primeiro a mamada no peito, pra criança não achar que a mamadeira é mais fácil, né? Sim, então, sim. Fazer não primeiro, largar o peito, não largar o peito. Tocar, né? Fazer primeiro a mamada no peito, 20 minutos, e depois passava esse bebê pro meu marido. E aí meu marido fazia os outros 20 minutos na mamadeira, e assim a gente conseguiu agilizar como eles um participam, pouco. né? Meu marido ele costuma dizer que ele é uma mãe também. Eu falo isso. E de fato isso é verdadeiro, porque a gente precisa de ajuda. Esse momento da amamentação, ele é um momento desgastante, é cansativo. Então precisa de alguém sempre ali auxiliando, principalmente para as coisas que pra estão trocar de bebê também. Pra trocar de bebê, pra trocar fralda, pra colocar pra rotar. São coisas que a mãe que tá com um bebê, mesmo assim, precisa da ajuda do pai, né? Mas quem tá com 2 bebês... É mais difícil ainda. É mais complicado. E às vezes quando tá amamentando um, o outro tá ali chorando, às vezes berrando. Não sei se os seus, mas os meus acordavam no início durante uns 3 meses ao mesmo tempo. Os meus são assim até hoje. Certíssimo. Assim até hoje. Eles fazem tudo. É uma ligação incrível. Mas então, a gente optou por essa questão da complementação. Também, sempre junto com o pediatra. Todo mundo, e o marido também, né? Tem que estar bem consciente. Sim. A mãe Parceiro, tranquila, né? Em relação a isso. A dica que eu tenho em relação a isso, quem vai fazer complementação e quiser continuar amamentando, é primeiro mamada no peito e depois a mamadeira. Se for berreiro e não der pra segunda criança esperar, beleza, faz 1 ou 2 mamadas no dia, mamadeira primeiro, mas tenta primeiro fazer no peito. E depois, que corre o risco, né? A criança acaba acostumando com eu não senti isso neles, mas eu ouvi muito falar que pode acontecer. Eu vou falar porque a minha experiência foi bem diferente da sua. É bom que a gente tá com uma experiência bem oposta, né? Eu saí com a prescrição de complementação do hospital. E eu não concordei. Do hospital, tá? Não da minha pediatra. Da baixa glicemia. Não, em função do quadro que eles estavam no hospital, que ele não tinha pegado o peito ainda. Então, uma pequena complementação, mas saiu. Só que, quando eu voltei pra casa, eu voltei engasgada, assim, não aceitando, porque eu queria muito amamentar e eu sabia que eu era capaz. E eu queria tentar, pelo menos, né? Não queria só deixar do jeito que tava. E aí fui tentando com o Cauê, o Matheus estava ok, mas chegava um momento que eu percebia que eles choravam muito. E eu trocava de peito, não dava muito intervalo entre um e outro, e aí eu apertava, porque depois que eu fiz a consultoria, ela me ensinou pra ver se estava saindo leite ou não, pra ajudar a estimular, enfim, ensinou as técnicas. Até que eu tomei a decisão, sim, de continuar com uma complementação, da mesma maneira que você tá falando. Então, os 2 pegavam o peito primeiro, depois a mamadeira. Pouquinho, no começo era bem pouquinho. Era muito pouquinho. Né? É realmente só pra não ficar assim... Eu particularmente, a minha experiência, eu tinha leite, mas eu não tinha tanta sensação assim, não sei se é da nossa cabeça, sabe? Eu também, esse se... A gente tomou a decisão porque eu percebia que ele não dormia, que ele chorava muito, eles ficavam muito irritadiços. Então a gente chegou num ponto, e eu até tentei só peito. E aí aí eu falei assim, vamos fazer o teste? Vamos complementar e ver a diferença. Vamos ver se acalma, se dorme melhor. E aí a gente consegue ter o diagnóstico. E foi dito e feito. Então, assim, não é o que eu queria? Não era, mas a gente eu acho que tem que ter o bom senso. Tem que sentar entre o pai e a mãe e decidir. Então eu falei pro meu marido, olha, você percebeu, né? Tá desse jeito, então acho que realmente é isso o problema. E resolveu. E manteve assim, só que aí no meio do caminho nós descobrimos, eles também continuavam tendo vários problemas, cólicas, chorava muito, enfim, descobrimos que eles tinham intolerância e as alergias a leite. E eu tava usando a fórmula, né? Essas fórmulas tradicionais. E aí eu tive que consultar a pediatra, ver uma alternativa. E aí nós tivemos que recorrer a uma amiga minha que ela tinha desenvolvido um leite vegetal em casa. Foi a única alternativa, a gente tentou de todos os leites que não davam certo. E aí eu tive que começar a fazer leite vegetal em casa, que tem toda uma receita que ela fez para equilibrar, tentar substituir o leite materno, porque é insubstituível, claro, para complementar. E deu super certo, eles se adaptaram. E aí eles ficaram sempre nessa, mamar e complementar. Até que 5 meses e meio, faltando na verdade uma semana e meia para completar 6, o Cauê
largou o peito. Ele largou. Quis mais a mamadeira. E ele que me dava trabalho, ele demorou muito porque ele se acostumou com o bico. Então, assim, na verdade, o ponto que eu acho que quero deixar de muita importância pra você que vai ter filho agora, ou que tá no momento, né? Mas principalmente quando vai ter filho, se puder se preparar nesse ponto, da onde você vai ter o seu bebê, do primeiro momento do conhecimento do bebê com você, é tentar estimular ele a pegar o seu bico. Porque quando ele pega na mamadeira, pode ser que não aconteça nada. Porque o Matheus pegou e ele pegou de jeito o peito, não se confundiu. Pra ele tanto faz, porque ele até hoje, ele é apaixonado pelo peito. Peito no céu e na terra. Mas tem criança que resiste muito e confunde. E era nítido. Ele tentava, ele fazia assim. E ele não conseguia abocanhar. Quando ele começava a pegar o ritmo de... Aí, de repente, sabe quando você parece que a criança tá esperando cair? Que a mamadeira, ela tem essa... É, porque às vezes cansa até, né? Sim, o peito exige mais esforço, né? Enfim. Então, isso atrapalhou. Eu tenho total certeza. Mas, assim, graças a Deus, nos primeiros meses, que eu acho que é o primordial, quase completou 6 meses, ele conseguiu, né? Mamar aos 6 meses. Eu tentei de todo jeito. E o Matheus segue mamando? Segue mamando. Eles já estão na introdução, porque eles estão com 8 meses. Eles já estão na introdução alimentar já há quase 3 meses, né? E ele continua mamando tranquilamente, mas o Cauê me abandonou. Eu falo que ele ficou chateado. Eu não queria que ele abandonasse tão cedo, mas eu acho que nessa gestação eu encarei tudo de uma forma muito leve. Eu me preparei psicologicamente pra isso, pra não me forçar, porque eu me cobrava muito da minha filha, e era uma só, né? E eu tinha consciência de que essa eu não ia conseguir talvez ser o mesmo nível que eu consegui fazer as coisas pra minha filha, porque são 2. E são dificuldades diferentes e são pessoas ao mesmo tempo diferentes, não são iguais, muito né? Diferentes. Muito. Então, se atender às necessidades de 2 pessoas ao mesmo tempo diferentes é muito difícil, né? E eles estão com mais ou menos o mesmo ganho de peso. Mesma coisa. Na mamadeira eles e o outro no peito. Eles acompanharam o período inteiro, assim, cravado, sempre mesmo. Só teve uma fase, 2 fases no começo que ele não mamava, ele não pegava o peito, então ele atrasou o desenvolvimento, mas muito pouco. Sim, deu tempo de recuperar, graças a Deus. E agora, sei lá, uns 3 meses atrás, o Matheus, que tava logo na introdução alimentar, acho que foi, ele lanchou a ganhar um pouquinho mais, mas logo o Cauê foi atrás. Emparelhou. Aí agora a gente foi na consulta iguaizinho. Os meus também seguem iguaizinhos muito até engraçado. hoje. E tu costumava, quando os dois estavam mamando, dar junto o peito pros dois? Eu tive o prazer de fazer isso só umas 2, 3 vezes no início, só pra dizer que eu tentei. Mas eu já sabia que não ia ser pra mim, não achava confortável, não acho confortável pra mim. Era, né, desajeitado, e sempre eu ficava pensando, não, eu preciso criar alguma estratégia pra ser sustentável a longo prazo. Aí minha mãe me falou uma coisa que eu acho que eu fiquei com medo de acontecer, aí eu falei, não, peraí, é melhor eu me organizar, né? Ela falou assim, se você começar a dar pros 2 e eles acostumarem a querer os 2 ao mesmo tempo, como você vai fazer depois? Isso me fez refletir. Não que não possa, se a mãe curtir, tiver quem ajudar, porque você tem que ter uma pessoa ali pra Com tirar, certeza. né? E pra te dar. É uma coisa que a gente precisa frisar bem. A amamentação de gêmeos ao mesmo tempo, ela exige alguém junto. Um suporte, né? É impossível colocar as 2 crianças na posição de amamentação que esteja confortável para elas e para a mãe. E depois tirar dali sem auxílio de uma pessoa a mais. Então, não existe essa mágica de amamentar 2 ao mesmo tempo e não precisar mais ninguém junto. Sim. Não sei se alguém consegue fazer, eu não conseguia. Mas Sim, eu gostava de dar para os 2 ao mesmo tempo, principalmente antes de eu começar com o complemento. Porque como eles mamavam por esses 45 minutos, tempo, né? Eu agilizava o processo, era 45 minutos ali e depois um pouco mais de horas de sono, minutos de sono, né? Durante a noite principalmente. Então eu fazia isso, mas de novo, meu marido estava sempre junto. Sim. E eu preferia, tem várias posições de amamentação de gêmeos, depois eu vou colocar aqui depois da live, eu coloco uma fotinho com as posições possíveis, mas a que eu achei mais confortável foi os 2, as cabeças, as né? cabeças aqui e o corpinho, né? As perninhas pra trás. Até que eu tenho uma foto assim. Eu fiz isso várias vezes, sempre, de novo, buscando o que era mais confortável pra mim, porque essa posição de segurar os 2 assim, ela precisa de um apoio pro braço. Sim. Porque
Desculpa, a criança ela fica quase todo o peso no braço da gente, por mais que a gente encoste o corpinho deles no corpo. É diferente de amamentar um que a gente consegue segurar com uma mão todo e posicionar suporte, com a né? outra. Então ela precisa de um apoio nos braços, e eu fiquei com algum momento dor na cervical em função dessa amamentação dos dois. Então eu sempre procurava apoiar. Mas eu gostava em função da otimização do tempo. Entendi. Muito mais isso do que ser aquela maravilha que parece nas fotos. Aquela coisa é lindo, então eu quis tirar uma foto. Eu acho que eu fiz realmente 2, 3 vezes, mas eu já sabia que não era pra mim. Assim, logo de ver as pessoas eu falava, nossa, não deve ser confortável. E eu acho que merece um momento único pra cada um, sabe? Assim, isso é a minha opinião, né? Então, o momento de amamentar era eu com cada um. Decidi, deu certo. Também. É um bom ponto. A gente precisa balancear o que é bom pra mãe, o que é prático pra mãe, mas também valorizar o momento. Porque são pessoas diferentes, né? E que precisam de vínculos, às vezes diferentes, de vínculos únicos com ela. Então esse é um ponto legal. Outra coisa que eu queria trazer aqui, talvez como uma dica da minha experiência, eu tinha muito leite, a Bárbara falou que tinha muito leite também. E quando eu comecei essa questão da mamadeira, que eu fiz a complementação, em alguns momentos eu me questionei, poxa, mas eu tenho leite, bastante. Eu optei pela complementação pela praticidade que ela me gerava, né? Então o que eu fazia? Quando eu não quis, nos momentos em que eu sabia que eu precisaria mais da complementação, eu fazia extração de leite e dava na mamadeira o meu próprio leite. Como eu fazia isso? E eu acho que é uma dica que poucas mães conhecem para fazer a extração de leite correta. Enquanto o bebê mama num seio, você faz a extração de leite no outro lado. Porque quando tem um bebê mamando, o corpo entendeu que tem que produzir e que tem que liberar. Então é mais fácil fazer extração de leite quando tem um mamando. Sim, isso é verdade. Mas eu não fiz essa técnica. Eu fazia assim, e eu testei tanto a bombinha manual quanto a bombinha a elétrica. A elétrica eu não gostei. Ai, olha que barato. Eu não gosto da manual. Me judia demais. Com a manual. Cada um tem uma experiência, tem que testar. Tem que fazer. É que a manual é bem baratinha, tá, né? Dá pra testar. Dá pra testar. A elétrica eu tinha emprestada, porque já é um pouquinho mais caro, né? Bom, então sobre a extração de leite é isso. Tem como, porque a gente tem bastante leite, então dá pra congelar também leite. Sim. Tem um período de 30 dias de congelamento de leite. Se você vai tirar, por exemplo, hoje eu preciso ir... No período ali que eles estavam mamando, eu ainda eu coloquei DIU. E naquele dia inteiro eu não aumentei. Então durante aquele dia inteiro eu me programei, fiz a extração de leite, deixei leite e um pouco de leite ainda sobrou, ficou congelado, dura 30 dias. Leite congelado em potinho mesmo, no congelador você extrai, coloca no potinho, já tem até alguns extratores manuais que vêm com potinho. Sim, já vem o potinho para congelar. E o importante aqui sobre o descongelamento é que precisa ser feito em banho-maria. Não dá para fazer no micro-ondas porque o leite perde as propriedades, né? Então essa é uma coisa também para ficar atento. Outro tema que a gente tinha aqui era o leite suficiente para amamentar 2, que a gente já falou que sim. Normalmente a gente tem leite para amamentar 2. Sim. Mas cada um cada um tem um processo. Essa questão de ter ou não ter é tão relativo, né? Exato. Assim, tem a ver com o emocional, tem a ver com fatores às vezes físicos, medicamentosos, se teve interferência nesse processo. Tem tanto, mas assim, uma coisa que eu acho que é muito importante é a mãe colocar na cabeça que ela é capaz, primeiro ponto, e deixar a coisa acontecer naturalmente, porque é o que eu tive, ela falou, eu tinha muito, você optou a mamadeira por uma questão de praticidade, até sanidade, que eu falo, né, a gente, né, mas no meu caso, eu optei realmente porque eu percebi que os meus filhos sentiam fome, então aquilo me dava desespero, porque eu queria continuar com a amamentação exclusiva, mas era muito egoísmo da minha parte também forçar uma situação pensando só no que eu acho correto. Então eu tentei balancear, então eu entrei com a complementação, que deu tudo certo, eles sempre se desenvolveram, né? Até hoje tá tudo ok com a saúde. Então eu acho que é ter esse equilíbrio, né, na hora de decidir, mas também ir com a mentalidade de que é possível, não ficar com bloqueio, porque nossa, o psicológico afeta. Nossa, é incrível. E muito. Como tu te sente assim, bom, até hoje amamentando um e o outro não.
Eu acho que isso deve ser tão difícil de lidar, né? Olha, Às vezes a gente quer dar a mesma coisa pros eu outros. ofereci hoje de novo. Eu vi e mexo, eu às vezes olho pra ele, porque às vezes ele me olha com uma carinha tão, sabe? Porque ele não tá muito bem, tá com o dentinho querendo nascer e chora, e não tem, né? Quando, o gostoso do peito é assim, tá com qualquer problema, dá-lhe peito, né? Resolve tudo, acalma. Aquele acalento, e ele não tem mais isso, né? Então, às vezes, quando ele tá chorando, assim, né, todo eufórico, hoje eu tentei aproximar, mas é engraçado, eu desacreditava que isso era possível, uma criança desmamar sozinha, porque minha filha só faltou andar comigo, né, assim, no peito. Eu achava isso surreal e tão cedo, assim, eu realmente não acreditava. Quando as pessoas contavam, eu achava que lá no fundo, na verdade, era a pessoa que não queria e, sabe, aquele famoso preconceito, a gente nunca sabe, né? E quando eu passei por isso, eu achei, assim, o cúmulo, demorei... Mas eu já vinha percebendo que ele já queria me abandonar, né? E aí me abandonar. Eu já fui me preparando, mas eu acho que... É o que eu falei, eu já volto a dizer, eu me preparei para essa gestação de uma maneira, uma mentalidade mais aberta, porque eu era muito Caxias para muitas coisas, inclusive a amamentação. Então eu me preparei, não foi tão frustrante, não foi, mas eu fiquei ali resistindo, insistindo para ele ver se não era coisa da minha cabeça. E hoje eu ofereci, coloquei, ele colocou, só deixou o bico assim, ficou me olhando com uma cara, que você tá fazendo? Eu não quero. Nem sabe mais ele o que faz é isso. cara de nojo. Eu fico passada. Eu falo pro meu marido, como pode ter nojo do... Ele faz assim, ó. Mas Gente, cada criança é uma criança. de um Isso jeito, é né? muito legal de gêmeos. Que todo mundo fala, cada Passada. criança é uma criança, mas na hora que a gente vivencia e que a gente vê que de fato cada criança é uma criança. É uma criança. E precisa lidar com isso. E eu acho que essa é a grande dificuldade, assim, desse mundo de gêmeos. É a gente conseguir lidar com as individualidades. Nossa, muito. E essa questão de dividir esse amor, vamos dizer assim, a gente se cobra um pouco. Porque de dar a mesma coisa pros dá a mesma dois. coisa. Então, você falou do peito. Eu não sofri, mas assim, hoje eu sinto um pouco, porque eu acordo pra amamentar o Matheus. E aí, no caso, quem acaba tendo que cuidar é o meu marido, porque o Cauê também acorda ainda de madrugada. Então, assim, às vezes eu falo pro meu marido, você é a mãe do Cauê, eu sou a mãe do Matheus. Mas eu sinto muitas vezes de dia o Cauê fica super carente, porque eu acabo passando muito mais tempo com o Matheus devido à amamentação do que com ele. Então eu tento suprir essa falta, ter esse, né, esse feeling de, não, ele tá precisando de mim, porque acaba afastando essa questão da mamadeira, porque qualquer um pode dar mamadeira. Um tio, uma tia, uma avó, o pai. E o peito não, o peito é só a mãe. Então isso eu tenho tido bastante cautela. Porém, também não encano, porque não tem opção. Não tem alternativa. Isso, né? Bom, então acho que aqui a gente já tá indo, se encaminhando aqui, já conversamos um monte, né? A última coisa a gente tinha pra falar era até quando a gente conseguiu aumentar. Então a Bárbara tá amamentando um até os 8 meses, o outro parou com 5 meses, né? No meu caso, os dois pararam juntos de mamar com 6 meses e meio. E eles pararam naturalmente? Eles pararam porque eu voltei a trabalhar, né? Tá. Quando eles estavam com 6 meses. Então, quando eu comecei a fazer a introdução alimentar deles, eu já comecei a me preparar emocionalmente. E eu, pra ser bem sincera, assim, no final desses 6 meses e meio de amamentação, eu tava muito cansada do processo de amamentação. Isso não é uma coisa bonita de se falar, mas é uma coisa que aconteceu comigo. Eu realmente fiquei cansada do processo da amamentação, que é um processo que demanda muito, é muita dedicação. Às vezes eu queria sair um pouco. Sim, respirar, né? E eu lembro que nesse período dos 6 meses e pouco, eu tava no Rio Grande do Sul e eu queria, sei lá, ficar horas fora. Sim. E eu não consegui em função da amamentação. Voltar à socialização, né? Porque a gente se tranca muito dentro de casa. E essa questão dos gêmeos é uma coisa que demanda muito esforço, não só um esforço físico, mas é também um esforço emocional que a gente precisa fazer e que a gente precisa fazer. Eu, no meu caso, os meus são quase 13, eu preciso fazer esse esforço emocional até hoje em muitas situações. E a questão da amamentação, então, ela foram do final da amamentação, né, pra mim, ela aconteceu por 2 fatores. Um, eu retornar ao trabalho, e o outro, eu estar me sentindo muito cansada. Porque
Eu poderia ir até a escolinha deles amamentar, por exemplo, no meu horário de almoço. Sim, sim. Mas, sim, não eu dava. te entendo. Então foi também... Eu acho que tem que, eu sempre falo, tem que decidir coisas pela sanidade. Porque isso também ultrapassa, né? Ultrapassa, e a maternidade precisa ser o mais leve que a gente conseguir ter a maternidade presente. E às vezes eu percebo assim, e aqui é um comentário muito pessoal, eu percebo muitas mães, principalmente de gêmeos, vivendo um inferno astral. E não precisa ser assim, porque a gente não precisa ser perfeita. E a amamentação também não exige perfeição. E também a perfeição nem existe às vezes nesse processo nem de amamentação. Mesmo com um filho, né? A gente já é muito exaustivo. Eu que tive a experiência antes, é muito exaustivo, a gente se cobra muito. Só que nos gêmeos eu acho que a gente tem que ter bom senso, porque você tem que estar bem para cuidar dos seus filhos. Isso eu sempre coloquei, por isso que eu falei, eu volto a dizer, eu acho que a preparação durante a gestação eu refletia muito. Eu me conhecendo, eu me conheço, eu me cobro, eu quero ser boa em muitas coisas, principalmente por ser nutricionista, ter a consciência, acho que, sabe, pesa mais ainda eu falar, puta, amamentação, mas eu já sabia que ia ser difícil, que talvez eu não conseguiria atingir o nível que eu gostaria, então eu deixei a coisa rolar. E aí você tá falando da questão de sair, eu acho que eu também não sofri tanto quando ele me abandonou, né, porque eu deixei a coisa acontecer naturalmente e também era exaustivo, né, essa coisa da complementação, eu acho que dá mais trabalho ainda do que você dar só no peito. Porque assim, além de dar no peito, aí tinha que preparar uma madeira e você passava o dia inteiro fazendo isso. Então, e carregar também, né? Além de você se preparar, que você tem que ir com uma roupa pra amamentar, quando você vai sair, você tem que carregar uma madeira, sabe? Então, eu acho que é tanta coisa que a gente precisa ter realmente o bom senso pra não entrar no nível, realmente, nesse inferno astral. E acho que acabar descontando até no filho, né? Eu sempre falo pro meu marido, quando começa a apertar demais, eu falo pra ele, não, a gente precisa achar uma alternativa pra gente achar o equilíbrio, pra não... Porque a gente começa a se exaltar, né? Aí já começa a fazer de um jeito que não é legal, fica muito cansada, não é aquele amor gostoso, não é aquele momento prazeroso, já começa a ser prazeroso, como deveria, né? E eu acho que essa romantização da amamentar, eu também sou igual a você. Eu acho que é tudo muito bonito, mas a realidade é dura. É gostoso, mas exige muito, muito. Eu acho que pra finalizar, eu deixaria como dicas, né, pra quem mãe de gêmeos, a questão da preparação, conversa com a obstetra, vê se ela tem alguma dica. Outra coisa que eu esqueci de falar, sempre durante as mamadas eu usava uma pomadinha de lancinol, de lanolina. Eu cheguei a usar, não serviu pra nada pra mim. Por isso eu não tive nenhuma rachadura, não tive nada. Então também conversem com as suas ginecologistas obstetras, né, sobre a utilização ou não da lanolina. Tem muitas obstetras que recomendam. Eu utilizei e funcionou. A questão da extração do leite, né? É mais fácil extrair leite enquanto você está amamentando no leite, amamentando em um peito, extrai do outro ao mesmo tempo, simultaneamente. Talvez você vai se sentir meio que, desculpa a palavra, mas é uma vaca leiteira que você se sente, né? Porque, explorada, né? Tá ali, né? Naquele momento. Mas é mais fácil, funciona. A outra questão seria também da amamentação dos dois na posição. Busque uma posição que seja mais confortável e tenha a ajuda de alguém ali no momento. E usa o seu marido, porque ele vai precisar estar presente. Se não tiver um marido, que seja a avó, o tio, utiliza as pessoas que estão ali que podem ajudar, né? No meu caso foi mais meu marido, minha família é do sul, né? A minha mãe passou um bom tempo aqui comigo, mas de madrugada é o marido, né? Sim, basicamente. Sim. Então utiliza, deixa trocar fralda, se qualquer libere de algumas atividades para conseguir pelo menos dormir um pouco, né? Então acho que das minhas dicas são mais... e a questão de anotar, que pra mim também foi bem importante, anotar qual o peito e o tempo de mamada de cada bebê, porque o pediatra sempre pergunta isso. Quanto ele tá mamando, quantos minutos, como é que tá? O meu pediatra sempre perguntava, né? Então eu levava todo um relatório, utiliza isso, é facinho, não vai demorar pra fazer. E a gente também tem mais ou menos uma noção de como que tá, né? De como que tá indo, se assim, engraçado, eu não tive isso, mas eu acho realmente uma dica legal. Minha mãe falava isso, mas eu não tinha forças pra fazer.
sinceramente. Eu sabia mais ou menos. Algumas coisas eu tenho até hoje anotada. Que legal. Quantas né? horas, que hora que eu comecei, que hora que eu terminei. Então, acho que é uma dica legal. E a última dica, sim, e eu acho que é a mais valiosa, que eu poderia deixar é: desencane. Não tem perfeição. Se der pra amamentar, deu pra amamentar. Se não der pra amamentar, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. As crianças vão ficar bem. Claro que a gente valoriza, né, a questão do aleitamento materno. Eu achei um momento lindo. Sim. É uma conexão muito gostosa, né? Ele é desgastante, mas Sim. é um momento muito gostoso. Ser mãe de gêmeos, a Flávia tá aqui comentando, é uma bênção e é mesmo, é demais. Eu curto até hoje o meu. Aquela carinha gostosa, te olhando, pegando, uma coisinha né? delícia. Mas que seja leve, que seja Sim. prazerosa pra todo mundo, que não basta ser prazerosa só pro bebê, tem que ser pra mãe também, pra família. E a gente falou aqui várias vezes da sanidade, né? De manter sanidade. Tem que manter. Super importante. E tudo é possível. É possível ser feliz, é possível aumentar, é possível amamentar e complementar, é possível só complementar. Então tudo funciona e dá certo. Boa sorte para todo mundo que tá aí. Obrigada por nos Espero que a ouvirem. gente tenha contribuído, né, com as informações que a gente deu, que é mais experiência mesmo, né? Eu acho que esse que é o objetivo da gente trocar. Eu vi agora um comentário da Flávia também dizendo pra gente fazer um encontro de gêmeos de Indaiatuba. Eu acho ótimo, Vamos pensar nisso. Só da minha então. família tem a minha cunhada. Ó, então, tem mais a Flávia que tá aqui, deve ter mais algumas outras mães de gêmeos que estão aqui nos ouvindo também. Vamos fazer sim um encontro de gêmeos, vou bolar um evento pra gente se encontrar, trazer alguém de repente pra falar sobre algumas questões. Sim, com certeza. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada, boa tarde, gente.